Boa tarde, pessoal. Tenho visto muita coisa sendo falada aí a respeito de forças, de alinhadores, de aparelhos e de aplicação de forças em dentes. Tem aulas minhas aí no YouTube, vocês podem ver, mas entender que força é uma entidade física. Depois eu vou fazer a aula só sobre estímulos, o que é estímulos, como é que eles são percebidos, como é que eles percorrem, qual o caminho que eles percorrem até chegar ao sistema nervoso central. Mas hoje, falar sobre forças não dá para esperar mais. Estou ouvindo coisas aí difíceis de deixar continuar. Então, força é uma entidade física, ela tem 3 elementos que compõem ela. Ela tem módulo, o quanto que ela vale, o valor modular dela, e esse valor modular vem medido em newtons. Newtons é a unidade de força que é medida, universalmente conhecida, Newton, unidade de força, né? Ou gramas forças, ou quilogramas forças. E ela tem a direção e o sentido. A direção são 3, por isso diz tridimensional. O sentido são 2, ou para um lado ou para o outro. Então, ela tem esses 3 elementos que compõem ela. Força é uma entidade física e a representação dela, por convenção, é uma seta. Então, a seta significa força. Em física, em qualquer lugar que você veja essa seta, isso significa força, entidade física. Força contínua, ela mantém, os 3 elementos são mantidos, ou seja, o módulo dela, a direção e sentido. Então, é chamada de força contínua. E ela pode ser medida, né? Toda força pode ser medida. Então, ela continua com esses 3 elementos sem mudar no tempo. Já as forças variáveis ou forças intermitentes, elas mudam essas características de modo, direção e sentido durante a ação delas. Aí elas são chamadas de intermitentes, ela tem intervalos, né? Você aplicar força contínua em um elemento dental, em unidade biológica, como o Pedro Planas falava, né? Unidade física, fisiológica, unidade biológica, unidade fisiológica natural de funcionamento que compõe o dente, o ligamento periodontal e o osso alveolar e o funcionamento do dente, com essa pequena mobilidade entre o osso e o dente, existe o ligamento periodontal para dar uma certa mobilidade ao dente, para conduzir energia. Aí a pessoa fala energia. Energia é uma entidade física. Energia é uma entidade física. Existem vários tipos de produção de energia, de como medir energia, mas energia é uma entidade física. E não existe vida, precisa de energia para viver, para crescer, para ter equilíbrio. Então, a mastigação, o próprio sistema mastigatório, o próprio forma de mastigar é para obter energia, até mesmo esse pequeno movimento do dente dentro do alvéolo. Olhem lá as leis de Planas, né? Então, a energia, ela é importantíssima durante qualquer processo, crescimento, desenvolvimento e manutenção da vida. E não existe a menor possibilidade de se manter força contínua em tecidos vivos em geral. Mas, como nós estamos falando do dente, ligamento periodontal, osso, impossível. Você aplica uma força, logo em questão de minutos ou um período muito curto, ela começa a diminuir o seu módulo e ela começa a ter variação nesses 3 elementos. Então, não existe, do ponto de vista fisiológico, a possibilidade de se manter força contínua. No caso de força continuada, que ela é aplicada ali de forma a ser
dissipada, mas ela é aplicada ali ao longo do tempo. Mas e força contínua sobre o ligamento periodontal é impossível de acontecer. Logo, logo, ela começa a diminuir o seu valor modular. O primeiro movimento que se faz é a inclinação do dente dentro do alvéolo, esse espaço aí, né, em forma de cone, e isso não ocorre. Então, o certo é dizer força continuada. Não existe força contínua aplicada sobre o dente, ok? Então, são forças continuadas. É diferente de força contínua. E é impossível entender como esse processo ocorre sem entender física básica. Você não tem como entender fisiologia, fisiopatologia, diagnóstico, forma de tratamento, sem passar pela física básica elementar. Então, o que é que está ocorrendo? As pessoas estão fazendo ao contrário, estão pondo o carro na frente dos bois. Então, nós temos que entender os elementos básicos de física para entender a fisiologia. Sem entender os conceitos básicos, os princípios básicos de física, a fisiologia fica muito difícil de ser compreendida. Então, temos que entender o que é uma força, as entidades dela e como ela é aplicada. Da mesma forma, os estímulos, eu vou falar sobre estímulos depois. Isso tem que ser rapidamente dito, porque as coisas que estão sendo ditas por aí como explicação estão terríveis. Então, nós vemos aí os 3 eixos do espaço. Os sistemas de coordenadas, que são abscissa, ordenada e cota, que é o eixo Z. Essas 3 dimensões espaciais, elas existem no dente, no desenvolvimento de qualquer coisa, inclusive do estabelecimento dos eixos de rotação da mandíbula, da posição do côndilo, dos eixos do dente. Então, existe a necessidade de compreensão disso em tudo, principalmente ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, problemas ligados à mastigação e também tudo que envolve a fisiologia, né? Então, nós temos esses três elementos físicos que compõem a distribuição da força, tá? Então, é importante entender que, se você diz força contínua, as pessoas estão entendendo tudo de forma equivocada. Olhem lá no meu YouTube o que eu falo sobre movimento dental, né? O que foi feito de equívoco que aconteceu a partir do livro de Proft, que foi feita uma interpretação errada do inglês, né? Força continuada. E isso é fundamental para o entendimento. E muito obrigada por ouvirem. Eu não quero falar mais do que isso. Eu quero que vocês vejam o meu YouTube aí, sobre a minha aula no YouTube sobre movimento dental, tridimensionalidade, para entender principalmente as leis de planas. Porque se não souber o que é tridimensionalidade, o que compõe um eixo, o que compõe um plano, como ele é formado, que todos os planos são imaginários, todos os planos de odontologia, de tudo, né, de anatomia, são imaginários, e você pode estabelecer consequências de raciocínio muito equivocadas se não souber isso. Obrigada, viu, pessoal? Dá uma olhadinha aí sobre as forças e os componentes da força, ok? Um beijo para todo mundo, até logo, obrigada a todos.